passada, discutimos a glicólise anaeróbia. Discutimos a rota bioquímica desde glicose até piruvato e lactato. Discutimos também os mecanismos de indução de fadiga baseados nos fenômenos de acidose metabólica. Nesta aula, deveremos discutir os fenômenos de controle da glicólise aeróbia, a formação de acetilcoenzima A partir de piruvato e, claro, de glicose, e, finalmente, a formação do ciclo de Krebs e da cadeia de fosforilação oxidativa. Vamos a ela. Pois bem, vamos iniciar então a discutir o mecanismo de controle da glicólise aeróbia. Na aula passada, discutimos o metabolismo de glicose até piruvato, toda a sua via de regulação, e assumíamos o piruvato como um elemento central de metabolismo formado a partir de glicose, que poderia ser convertido a alanina, a oxalacetato, a acetilcoenzima A e lactato. Na aula passada, nos centramos na via de metabolização e de conversão de piruvato a lactato, caracterizando a via da glicólise anaeróbia. Nessa aula, iremos nos focar essencialmente na acetilcoenzima A, o que irá caracterizar a via de glicólise aeróbia. Ora, devemos nos lembrar que esse piruvato ele deve ser captado pelos MCTs e nesse processo de captação ele irá formar então a acetilcoenzima A partir de uma via de oxidação. Ora, essa acetilcoenzima A, na realidade, ela pode ser oriunda sim do piruvato, mas também de ácidos graxos ou de aminoácidos. Esses dois elementos iremos discutir mais tarde. Essa acetilcoenzima A, uma vez formada ao nível mitocondrial, pode ser convertida e utilizada no ciclo de Krebs, formando corpos cetônicos ou mesmo ésteres de ácido graxo. A via que iremos discutir na aula de hoje é a conversão de piruvato a acetilcoenzima A e a sua utilização no ciclo de Krebs. Ora, notem que o piruvato deve ser captado pela MCT e no momento em que ele invade a mitocôndria, ele é convertido a acetilcoenzima A. Ora, a partir daí temos a formação do ciclo de Krebs. Vamos dar uma olhada com mais detalhamento nesse ciclo. Aqui nós temos o Hans Krebs, que é o pesquisador alemão que descreveu esse sistema na década de 30, acabou por receber o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1942, justamente por essa descrição. E bem, o que nós temos aqui? Notem que o piruvato ele invade a mitocôndria e forma a acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A ela deve reagir com oxalacetato e nessa reação formar citrato. A partir dessa reação, nós temos o início do ciclo de Krebs com uma sequência de reações que irá formar isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, retornando ao oxalacetato, formando aquilo que a gente chama de ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo de Krebs. Pois bem, notem que ao longo do ciclo, uma série de substâncias são formadas. Nós temos aqui o NAD, nós temos o GTP, que é um análogo do ATP, nós temos o FADH2, nós temos mais NAD. O que nos interessa aqui? Essencialmente, esses NADs, notem que antes mesmo do ciclo de Krebs, nós temos a formação de um NADH. No ciclo de Krebs, propriamente dito, nós temos 1, 2 e 3 NADs sendo formados. Então, na realidade, desde piruvato nós temos 4, mas especificamente no ciclo de Krebs nós temos 3 NADs. Além disso, temos um FAD e temos também um GTP. Ora, o que são esses NADs e FADs? NAD significa nicotinamida adenina de nucleotídeo e FAD significa flavina adenina de nucleotídeos. São dinucleotídeos de alto nível energético e com capacidade de ser oxidados no sistema de cadeia de transporte de elétrons que iremos discutir a seguir. E esse GTP? Esse GTP é um análogo de ATP. Ou seja, nós podemos considerar isso aqui uma reconstituição de ATP ao nível de substrato, ou seja, no próprio sistema do ciclo de Krebs. Pois bem, o que é feito com NAD e FAD? Na membrana interna da mitocôndria, nós temos essas estruturas que são os chamados citocromos. Esses citocromos são estruturas que têm uma capacidade oxidante bastante elevada e que podem, então, gerar a oxidação, seja do NAD, seja do FAD. Nós temos aqui, esse primeiro é a NADH desidrogenase, depois a coenzima Q, a seguir o citocromo BC1, a partir daí a citocromo C,
citocromo oxidase. Essa cadeia de citocromos é o que irá oxidar o NAD e o FAD. Pois bem, uma vez que o NAD seja formado no ciclo de Krebs, ele irá então ser oxidado aqui pela NADH desidrogenase, formando então NAD e hidrogênio. Esse hidrogênio, então, é lançado para fora da mitocôndria e nesse processo existe a liberação de elétrons. Esses elétrons irão ser transportados ao longo da cadeia respiratória. Daí, muitas vezes, a cadeia respiratória ser chamada de cadeia de transporte de elétrons. Esses elétrons sendo transportados irão reagir com oxigênio e hidrogênio para formar água. Esse processo gera, então, um gradiente eletroquímico, um potencial eletroquímico, que irá, então, gerar a ativação desse sistema, a ATP sintase, que, por sua vez, irá, a partir de ADP e fosfato inorgânico, reconstituir ATP. Ou seja, a partir da oxidação de NAD, eu gero um potencial eletroquímico capaz de reconstituir ATP. Ora, quantos ATPs a oxidação de NAD produz? Para cada NADH, eu consigo reconstituir 3 ATPs, para cada NADH. Ora, e o FAD? O FAD funciona de forma bastante semelhante. No entanto, ele não consegue ser oxidado pela NADH desidrogenase. Ele vai ser oxidado pela coenzima Q. E nesse caso, o processo é bastante semelhante. Eu formo FADH hidrogênio, gero então o transporte de elétrons, que irá então gerar a redução de hidrogênio e oxigênio para formar água, gerando potencial eletroquímico, que irá ativar a ATP sintase, gerando então a reconstituição de ATP. A diferença nesse caso é que, como o FADH entra num nível mais baixo da cadeia respiratória, ele irá reconstituir apenas 2 ATPs, diferente do NADH, que reconstitui 3 ATPs. Ora, o que temos que fazer agora é tentar calcular o rendimento energético total da glicólise. Ora, produzimos uma série de NADs, uma série de FADs, ATP. Quantos ATPs a glicólise total produz? Devemos nos lembrar que, a partir de glicose, nós formamos 2 piruvatos. Assumindo que estes 2 piruvatos irão ser captados pela mitocôndria, nós teremos então 2 ciclos de Krebs agindo simultaneamente, produzindo NADs, FADs e ATPs. De que forma chegamos ao valor final de rendimento energético desse sistema? Vamos nós então ao cálculo de rendimento energético da glicólise. Não podemos nos esquecer que, para que iniciemos o processo mitocondrial, devemos ir de glicose até piruvato. Esse processo é a glicólise, e na glicólise temos um rendimento de 2 ATPs. Ora, a partir do momento em que invadimos a mitocôndria, aí sim nós passamos a ter o mecanismo do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa. No ciclo de Krebs, a primeira coisa que notamos é que temos reconstituição ao nível de substrato, aquele GTP que é formado. Portanto, nós temos 1 ATP. Como já destacado, nós lembramos que nós temos 2 ciclos de Krebs para cada glicose. Portanto, temos que multiplicar isso por 2. Na realidade, 1 vezes 2, 2 ATPs. A partir daí, começamos então a produção de NADs e FADs. NADs, nós temos 4 sendo formados. Por que 4? 1, a partir do momento em que o piruvato invade a mitocôndria na conversão a acetilcoenzima A. E mais 3 no ciclo de Krebs. Ora, 4 NADs. Como nós temos que multiplicar por 2, porque nós geramos 2 ciclos de Krebs, são 2 piruvatos entrando, nós temos também que multiplicar por 3, porque cada NAD irá reconstituir na cadeia respiratória 3 ATPs. Portanto, 4 vezes 2 vezes 3, 24. O FAD, da mesma forma. Quantos FADs formamos? Apenas 1. Mas temos que multiplicar por 2, porque afinal são 2 ciclos de Krebs, e cada FAD irá reconstituir 2 ATPs, resultando em 4 ATPs. Somando isso, temos 2 mais 2, 4, mais 24, 28, mais 4, 32 ATPs. É só isso? Não. Ainda temos mais um detalhe. Devemos nos lembrar que na glicólise, na fase citoplasmática, de glicose até piruvato, nós temos formação de NAD.
Esses NADs, eles são capazes de ser captados pela mitocôndria por um sistema chamado lançadeira de elétrons. Então, nesse caso, nós teríamos 2 NADs extras para ser lançados na cadeia respiratória. Nesse caso, nós teríamos, então, da lançadeira de elétrons, 2 NADs, cada um deles reconstituindo 3 ATPs, o que fecharia um total de 6 ATPs. Resultado, nós temos, portanto, 38 ATPs por molécula de glicose. Esse é o rendimento energético desse sistema. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? O rendimento energético da glicólise é da ordem de 38 ATPs por molécula de glicose, o que é bastante maior do que o sistema de glicólise anaeróbia. Notem, portanto, que é um sistema mais capaz, porém é um sistema que, por sua complexidade bioquímica, é muito mais lento. Além disso, esse sistema é limitado pela capacidade mitocondrial de captação de piruvato. Então, quanto mais alta for a densidade mitocondrial, quanto mais MCTs nós tivermos, maior será a nossa capacidade de captação de piruvato e, portanto, maior a capacidade de metabolismo glicolítico aeróbio. Finalmente, a principal causa de fadiga desse sistema é a depressão das reservas de glicogênio muscular. Ou seja, ao longo de uma prova de mais longa duração, essas reservas de glicogênio muscular irão lenta e progressivamente diminuir a ponto de tornar o sistema incapaz. Essa é a principal causa de fadiga. Pois bem, por hoje era isso. Até a nossa próxima aula.